Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Chegamos na nossa última lição, lição de número 13, com o tema Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Eu já gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram, que acompanharam, na verdade, né, as nossas videoaulas, que acompanharam essa revista, tanto eu quanto a do professor Elias. Eu tenho certeza que foi bênção na vida de todos, assim como foi na minha vida, eu tenho certeza que edificou e muito a vida de todos que assistiram. É um tema muito bom, é um assunto que é a nossa realidade, que é o verdadeiro pentecostalismo, né? Nós somos pentecostais, então nós entendemos bem do que é isso, né? Mas eu agradeço muito a todos e continue acompanhando conosco. Vamos iniciar a nossa aula hoje. Tenho certeza que o Espírito Santo há de falar ainda mais nos corações de todos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, meu Senhor, por mais esse dia na tua presença. Eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer por nós. Toma, Senhor, essa aula nas tuas mãos. Que seja, Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que o Senhor venha alcançar, meu Pai, todos que estiverem assistindo essa videoaula. Que o Senhor venha ministrar poderosamente nos corações de quem estiver assistindo, Pai. Que o Senhor venha ministrar, Senhor Jesus, que a chama do teu Espírito venha continuar acendendo, Senhor Jesus, fervorosamente no coração de todos. Deus, que essa convicção, que essa fé, que Cristo voltará, não venha, Senhor Jesus, nós não venhamos nos desanimar, mas que essa, Senhor Jesus, essa fé, sabendo que Cristo voltará, seja o nosso combustível para continuarmos, Senhor Jesus, em fidelidade contigo. Fale, Pai, poderosamente aos nossos corações. Que tudo o que for falado aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Acompanhe comigo, quem tiver a revista, né? O texto áureo se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados na história. Então a nossa esperança é algo real, não é nada imaginário, não é nada que foi uma suposição, não, é algo real, é algo que tem comprovação na palavra do Senhor, e é confirmado pela história. Então a nossa bendita esperança. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em Atos capítulo 1, do versículo 6 ao 11, que diz assim, vamos ler, acompanhe comigo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o, eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o em seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Olha que bendita esperança. É um texto bem conhecido, texto de Atos. Aqui a igreja, ela recebe uma comissão, né? Deixa a promessa, na verdade a igreja, né? Há uma promessa para todos aqueles que creem, né? E recebereis a virtude, recebereis o poder do Espírito Santo.
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse que vocês estão vendo ir subir aos céus, vocês vão ver ele voltar, porque ele voltará. Assim como ele foi, ele também voltará. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa é a bendita esperança que ecoa todos os dias no nosso coração. Nós amanhecemos todos os dias com essa esperança, sabendo que Cristo voltará. É isso que nós temos que pensar todos os dias. É isso que tem que ser o combustível para nos mantermos de pé todos os dias. É a volta de Cristo. Nosso coração não pode estar pegado com nada desse mundo, com nada material. O nosso coração, os nossos olhos tem que estar voltados para o alto, tem que estar voltado de onde vem o nosso socorro, porque assim como ele foi, assim ele voltará também. Mas vamos continuar aqui. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. É certo. Como hoje está de noite e amanhã vai amanhecer, e depois vai anoitecer, e depois vai amanhecer, é fato, isso é certo. Assim também o Senhor voltará. É certo, não há dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Jesus já estão presentes. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Veja bem, todos nós que somos cristãos, independente se nós temos algum ramo de pensamentos teológicos diferentes em alguns assuntos, todos nós cremos que Cristo voltará. Isso é fato. Isso é fato. Todos cremos que Cristo voltará. A volta de Cristo, né, é uma doutrina escatológica, faz parte da escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. E nos níveis, a escatologia é uma doutrina de terceiro nível. Isso significa que pode haver divergência nos pensamentos escatológicos sobre os estudos das últimas coisas. Por exemplo, salvação é nível 1. Salvação não pode haver divergência. Todos creem que é através de Cristo que nós conseguimos a vida eterna. Só Cristo salva. Então não há divergência em relação a isso. Se houver divergência, é heresia. Mas já a escatologia tem algumas divergências, não sobre a volta de Cristo, mas como Cristo voltará, em que fase voltará. Mas enfim, eu não vou entrar a fundo nesse assunto, porque não estamos estudando escatologia. Estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo. Mas eu quero deixar claro que o estudo das últimas coisas, que é a escatologia, a segunda vinda de Cristo faz parte dessa doutrina, né? Então, todo cristão crê que Cristo voltará. Todo cristão. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Eu gostaria de dar bem ênfase, explicar bem essa parte, porque quando a gente fala que Cristo voltará, às vezes as pessoas pensam no arrebatamento. Só que, na verdade, o que nós estamos querendo falar aqui nessa lição é a volta de Cristo em glória, que na verdade não é o arrebatamento. A volta de Cristo em glória acontecerá depois do arrebatamento, porque há uma diferença entre o arrebatamento da igreja, que é o rapto, é o roubo, né? O arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Jesus em glória.
Os relatos na Bíblia é muito bom a gente entender essa diferença, porque quando nós vamos fazer uma boa exegese dos textos bíblicos, tem hora que está falando sobre a segunda vinda de Cristo em glória, mas tem coisas que está falando sobre o arrebatamento da igreja. Então é muito bom saber diferenciar essa situação, que para assim nós temos um bom ensino, melhor entendimento da palavra, né, do Senhor. Por exemplo, arrebatamento da igreja, o arrebatamento, quem vai ser arrebatado vai ser a igreja, vai ser aqueles que forem fiéis até o fim, né, que estão sendo fiel. É o rapto da igreja. Jesus, no arrebatamento, ele não vai vir em terra buscar a sua igreja. Não, é a igreja que vai se encontrar com ele. E Cristo vai encontrar com a igreja nos ares. Então, todo mundo não vai ver Cristo. Não vai ver o rapto, porque o rapto é coisa rápida, é no piscar de olhos. A igreja subirá a encontrar com Cristo nos ares. Já a segunda vinda de Cristo em glória, todo olho verá. Todo mundo vai ver, porque Cristo voltará com a igreja, né, no final da tribulação, na guerra do Armagedon. Então, esse é um episódio, um evento em que todo mundo vai ver Cristo voltar, Cristo vir com a igreja. Então tem diferença esses dois eventos, né? Na verdade, os dois faz parte da segunda vinda de Cristo, só que a segunda vinda de Cristo se divide em duas fases, no arrebatamento e na segunda vinda em glória. Por exemplo, o arrebatamento, os santos arrebatados vão ao céu. E já na segunda vinda de Cristo, em glória, os santos vêm à terra, porque a igreja vai estar com Cristo e ela vai descer com Cristo, né? Outra coisa que é bem interessante também, quando a gente fala sobre sinais da volta de Cristo, nós estamos falando de sinais para a segunda vinda de Cristo em glória, porque o arrebatamento, ele não precisa de sinal para acontecer, não precisa de sinais para acontecer. Porque o arrebatamento é um fato iminente. Iminente significa que ele não precisa de sinais para acontecer. Então, só para e pensa comigo, meus queridos irmãos. Se nós temos sinais para a segunda volta de Cristo em glória, e que esses sinais já estão acontecendo hoje, então significa que a vinda de Cristo em glória está próximo. Automaticamente, o arrebatamento da igreja é antes. Então, meu querido irmão, não precisa de nada para Cristo roubar a tua igreja. Não precisa de nada para Cristo raptar a igreja. Não precisa de nada, não precisa de acontecer nada. O rapto, o arrebatamento pode ser agora. Pode ser agora, pode ser essa noite, pode ser daqui a 10 minutos. Não tem dia nem hora marcado para o arrebatamento e nem para a volta de Cristo. Então eu quero que vocês analisem comigo, reflitam comigo como está próximo a volta de Cristo. Se o arrebatamento não precisa de sinal, mas a volta de Cristo precisa, e os sinais já estão acontecendo, então quer dizer que o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento, né? Bom, quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é a sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. O texto que nós lemos lá em Atos capítulo 1, naquele episódio que Jesus está ascendendo aos céus e os anjos falam, assim como vocês estão vendo ele subir, vocês também vão ver ele descer. Ali eles estão falando da volta de Jesus em glória, não está falando do arrebatamento, porque a volta de Jesus em glória todo olho verá, todo joelho dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, e já o arrebatamento não, as pessoas não vão ver Jesus, a igreja vai se encontrar com ele nos ares, né? Uma promessa de Jesus, ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos eles não compreendiam bem isso, óbvio que não, né? Porque Jesus falava, eles não tinham aquele discernimento que hoje nós temos, porque o Espírito Santo ele
ele nos capacita, ele nos dá entendimento da tua palavra, né? Então Jesus falava com eles não conseguiam entender. Eles pensavam que Jesus iria reconstruir Israel de uma forma física, de uma forma política. Então eles acreditavam nessa reconstrução, mas Jesus ele não estava falando disso. Jesus, talvez estivessem ainda pensando num reino físico político que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para o povo de Israel, mas para todos os povos. Por isso ele fala, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, essa promessa foi feita para todos. A promessa da vinda dele não foi só para o povo de Israel, foi para todos que creem nele, todos que aceitarem ele como suficiente Salvador, né? Então, o reino dos céus, o povo que vai ser salvo, o povo que está salvo, não é só um povo, não é só o povo judeu como eles pensavam, não. Tem a graça. Os salvos é de todas as raças, de todos os povos, de todas as nações, de várias línguas, não é só um povo, não. É um povo, é a igreja do Senhor. Essa igreja do Senhor, ela é constituída por várias línguas, por várias raças diferentes. Então, esse que faz parte são a igreja do Senhor, né? O dia se aproxima. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Como eu já falei, se Jesus mostra que o dia está próximo para a sua vinda em glória, que dirá para o arrebatamento, que não precisa de sinal. E alguns sinais, por exemplo, alguns sinais de que ele voltará em glória, são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, ele promete, né, tem essa profecia, que nos últimos dias, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E lá em Atos capítulo 2, Pedro, no seu discurso, ele cita Joel, e ele se cumpre a descida do Pentecostes, né? Que a partir do avivamento da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro, que é a ação do Espírito Santo, né? Nós somos pentecostais, nós entendemos muito bem como é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos continuistas, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos que os dons continuaram, não cessaram com os discípulos, né? Nós cremos por dois motivos, já falamos sobre isso, nós temos base bíblica para isso, mas qual base bíblica tem para isso? Vamos falar então Atos, vamos lá, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Veja bem, porque a promessa vos diz respeito a vós é os discípulos naquela época, né, que estava pregando lá. Vossos filhos, os filhos dos discípulos, e todos os que estão longe, ou seja, não só os judeus, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você é chamada? Eu sou chamada. Você é chamado? Eu tenho certeza que você é chamado. Então, se nós somos chamados, nós somos escolhidos por Deus. E essa profecia é para nós também. Essa promessa do Espírito Santo é para nós. E também nós temos experiência também, né? Através do Espírito Santo para contar. Então, nós cremos na continuidade dos dons espirituais, né? O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. 14 de maio de 1948, Israel tem 73 anos, fez 73 anos esse mês, né? Israel, ele voltou a ser um Estado, né? Então, é uma profecia que se cumpriu.
Inclusive, o voto Minerva foi de Oswaldo Aranha, um brasileiro, né? Então, o dia se aproxima. Tudo já está se cumprindo. Cristo voltará. Vamos lá. 2. A necessidade da vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. Vigiai. Nós temos que estar sempre vigilantes. Vigiai e orai. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com preocupação para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança. Precisamos estar vigilantes a cada dia que passa. Vigilantes para vigiar Jesus chegar? Não. Vigilantes para permanecermos fiéis. Vigilantes para não cairmos. Vigilantes sabendo que Cristo voltará a qualquer momento. Por isso, 2 motivos. Nós temos que estar vigilantes porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Cristo vai voltar. E nós temos que estar vigilantes também porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar, o dia que nós vamos morrer. Nós não sabemos o dia. Então, enquanto há vida, há esperança. Esperança de fazer tudo diferente. Esperança de mudar a vida que nós estamos vivendo hoje. Esperança de cada dia estar mais e mais na presença do Senhor. Depois, quando a gente morre, a gente não tem mais esperança para fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas nós temos esperança para a volta de Cristo. Aqueles que já dormem no Senhor, se dormiram em Cristo, têm a esperança. Amém? Então precisamos estar vigilantes, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Cristo voltará e nem que nós vamos morrer, né? O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Né? Não saber. A razão disso é porque ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era a preocupação dos ensinamentos dos apóstolos. Né? Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2 e 6. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, fora as outras, eu citei esse versículo aqui, mas o apóstolo Paulo, ele fala inúmeras vezes sobre a volta do Senhor. E ele manda o povo ficar, as igrejas, na verdade, ficar vigilantes, né? O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus capítulo 24, nós sabemos que é o Jesus, ele falando sobre as dores, né? Sobre o princípio das dores. Ali Jesus fala inúmeras coisas, fala que o amor se esfriará, fala sobre várias coisas que vão acontecer ali no princípio das dores. Então, Jesus ele sempre alertando, né? Dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Então, meus irmãos, precisamos estar atentos. Precisamos abrir os nossos olhos. Desperta tu que dormes. Se você ainda está dormindo, acorda. Acorda porque Cristo voltará em breve. E nós não podemos ficar aqui. Nós não podemos ficar. Nós temos que estar como as prudentes. Nós temos que estar como as prudentes. Com o azeite reservado, com as nossas lamparinas acesas, esperando Cristo voltar. Aleluia! Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Isso daí aconteceu ao longo da história. Várias pessoas marcaram o dia, disseram que tiveram uma revelação, enfim.
e que Cristo vai voltar dia tal. Aí todos se frustraram, todos que acreditaram e todos que marcaram a data da vinda de Cristo. Então, é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Então, não tem marcar quando que Jesus vai voltar. Não tem essa marcação. O Senhor rejeita esse tipo de coisa, né? Porque o dia e a hora só Deus sabe. Aleluia. Tópico 3. Vivendo com fidelidade. Viver em fidelidade é adotar um estilo de vida cristão, na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Aleluia. O Senhor, ele, assim como ele é santo, ele exige santidade do seu povo. Assim como ele é fiel, ele exige a fidelidade do seu povo. O Senhor exige fidelidade. Nossa fidelidade. São alguns atributos que são de Deus, são atributos comunicáveis, alguns atributos que são de Deus que eles são para nós também. Santidade, fidelidade, bondade, justiça. Então o Senhor requer de nós, né? Eu vou deixar a referência aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Deus é fiel. A fidelidade dele é para sempre. Ele requer que nós sejamos fiéis também. Quando a gente fala, se formos infiéis, Cristo continua sendo fiel. Independente se eu sou fiel, independente se eu sou infiel, ele é fiel. Porque ele vela sobre a sua palavra. Deus, ele vela sobre a sua palavra e ele é fiel. Mas ele requer que nós sejamos fiéis também a ele. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade permanecem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha na verdade e na fidelidade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Nós precisamos ser mais fiéis ao Senhor e fiéis à nossa palavra. A palavra do Senhor diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Temos que ser fiéis à nossa palavra. A nossa palavra, ela tem que valer. Não podemos ser pessoas que são inconstantes. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora fala uma coisa, volta atrás. Não podemos ser assim. Nós temos que ter firmeza. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes e constantes. Firmes, firmar, ou seja, ser firme e sempre andar, mas numa constância, porque não é correndo. O segredo não é correr, o segredo é ser constante na obra do Senhor. Fidelidade a Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, no qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um ato incontestáveis. Assim como Cristo, assim como Deus prometeu na tua palavra que enviaria o seu Filho para salvar o mundo, e ele cumpriu, Cristo veio, João, capítulo 1, o verbo habitou entre nós, ele se fez carne e habitou entre nós, assim como ele veio, se fez carne, habitou entre nós, morreu,
morreu pelos meus pecados, pelo seu pecado, nos deu direito, nos abriu a porta da graça, nos deu o direito da vida eterna, assim como ele cumpriu. E ele foi e disse: eu voltarei para levar para mim mesma, vou preparar lugar para nós. Assim como ele prometeu que viria, com certeza ele voltará, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel e ele vela sobre a tua palavra. Amém? A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. A fidelidade, ou fé, como é traduzido, é uma característica de Cristo que nós temos que ter, na verdade, através do fruto do Espírito. Está falando lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito. Não é frutos, é fruto. É um fruto com 9 gomos. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, só tem o fruto do Espírito quem anda em Espírito. E a fé, a fidelidade, está lá. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. Então, assim como o amor, a paz, a alegria, a fé, a bondade, a benignidade, a paciência, a mansidão e o domínio próprio, esses são os frutos do Espírito. Só tem esse fruto do Espírito, ou você tem um, ou você não tem nada. Você não pode ter um. Eu tenho a paciência, mas eu não tenho o domínio próprio. Não, você não tem. Se você não tiver um, você não tem nada. Mas se você tem todos, você tem o caráter de Cristo, porque Deus é amor. Deus é fiel. Deus é o Deus de paz. Deus nos dá domínio próprio, nos dá paciência, nos dá bondade. Deus é bom. Deus é benigno. E assim são os atributos de Deus em nós, através do fruto do Espírito, né? Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, então não nos pertence saber os tempos e as estações. Só Deus sabe o dia e a hora que Jesus voltará. Por isso nós temos que estar preparados, por isso nós temos que estar vigilantes, por isso nós temos que estar fiel. Nós temos que estar fiel à palavra do Senhor, fiel nos caminhos do Senhor. Nós temos que estar preparados, porque o dia e a hora ninguém sabe. Amém? E chegamos ao final da nossa lição, concluímos. Viver em fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Olha bem, a fidelidade a Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmam essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Aleluia, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Nós temos que permanecer vigilantes para que ninguém roube a nossa coroa, e nós temos que permanecer fiel ao Senhor. Fiel, porque Cristo só levará os fiéis dessa terra. Cristo só voltará
e levará, só será raptado, só será roubado, só será arrebatado a igreja do Senhor que tiver esses atributos. Amém? Deus, te agradecemos, meu Senhor, por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estar ministrando a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que esse ensinamento, Pai, nos abriu os nossos olhos nesse dia. Eu tenho certeza, Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que nós vamos estar mais vigilantes, eu tenho certeza que nós vamos estar mais fiéis ao Senhor. Vamos estar todos os dias aguardando, Pai, ansiosos pela tua promessa, pela tua vinda. Senhor, que essa chama não se apague em nossos corações. Que essa esperança, Senhor, não venha fugir, não venha cair no esquecimento, mas que ela venha ser real todos os dias na nossa vida, Espírito Santo de Deus. Fale conosco, Pai. Nos fortaleça, Deus, nos fortaleça na tua presença, para que assim, Pai, nós possamos continuar fiéis ao Senhor, porque nós sabemos que mesmo nós sendo infiéis, nós sabemos que o Senhor continua fiel, o Senhor continua fiel à tua palavra. Continue, Senhor, conosco. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.